que eu estou em Deus? Qual é a evidência que Deus está em mim? João está dizendo, se eu estou em amor. Eu quero discorrer hoje um pouquinho a respeito da maneira e da simplicidade que Jesus, ele relata os evangelhos. A maneira como Jesus, de maneira tão simples, expõe as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia. Jesus, em Lucas capítulo 6, vai nos falar a respeito de como se parece o amor no reino de Deus. Vamos ler juntos aqui, Lucas capítulo 6, no verso de número 27. Vamos juntos. Lucas 26, 27 diz assim, palavra de Jesus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Existe alguém ouvindo hoje à noite aqui? Sim. Jesus fala, amem os seus inimigos e façam o bem aos que o odeiam. Verso 28. Abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Uau. Se alguém quiser lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça também de levarem a túnica. Dê a todo o que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também a vocês. Verso 32. Que mérito vocês terão, se amarem apenas o que vos amam? Aqui em Lucas capítulo 6, Jesus, ele está falando a respeito de como se parece o amor no reino de Deus. Ele está falando qual é o grau de comportamento, de realeza e de nobreza em relação ao amor que existe no reino de Deus. E Jesus, ele nos surpreende, porque Jesus, ele fala, amem os seus inimigos. Jesus, o quê? Amar os inimigos? Você está dizendo para eu amar aqueles que me querem o mal? Jesus, isso não faz sentido. Jesus, ele continua dizendo, faça o bem aos que o odeiam. Uau! O quão desafiante é isso, Jesus? Imaginar que tem pessoas que me odeiam e eu ainda estou fazendo o bem para elas. Jesus, ele fala, abençoem os que vos amaldiçoam. Jesus, você está dizendo para eu falar bem das pessoas que falam mal de mim? Jesus, você está dizendo para mim honrar as pessoas que sorriem na minha frente, mas falam mal de mim nas minhas costas? É isso que o Senhor está falando, Jesus. Mas Jesus continua, ele vai mais profundo. Ele fala, orem por aqueles que vos maltratam. E Jesus é enfático em dizer um altíssimo nível de amor e perdão. Ele fala, se alguém lhe bater na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém tirar a capa, não impeça que também leve a túnica. Jesus está falando aqui, gente, a respeito de como se deve ser o comportamento, a nobreza, a realeza, o amor de alguém que está no reino de Deus. Agora, o que é mais incrível e mais importante hoje aqui, quando eu me recuso a amar e perdoar os inimigos, eu estou rebaixando o nível da realeza, do sacerdócio real que há em mim. Quando eu não perdoo e eu não amo, eu estou rebaixando a minha vida ao nível do mundo, que apenas ama quando é amado, que apenas perdoa quando é perdoado. Mas Jesus está dizendo, não, a sua marca é a marca do amor. Novamente, irmãos, por apenas um ato de graça de Deus, Deus nos perdoou, e Deus não nos condenou ao inferno. Mas não é tão enfático, cara, que como nós temos nos tornado tão rápidos em julgamento e tão lentos em amor e perdão, irmãos. Muitas vezes nós acreditamos que é possível fazer justiça sem amor. Mas deixe-me te falar algo aqui, quando nós não amamos, nós não podemos ter a justiça de Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus apenas vai se manifestar num ambiente de amor. Muitas vezes é possível a gente ser capaz de ser tão fácil, tão pronto a julgar, mas tão lento em amar e olhar como Deus olha. Como nós precisamos crescer em amar verdadeiramente, em amar de verdade uns aos outros. Certa vez Jesus entra no barco com seus discípulos em Mateus capítulo 16. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, mas Jesus, ele tece um comentário e uma frase, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, hashtag, às vezes era só lavar. Eles falam, será que ele está falando isso porque a gente esqueceu o pão? O que será que tem no pão dos fariseus? E Jesus olha para eles e fala, homens de pouca fé, vocês não entendem nada mesmo?
Jesus fala para eles: cuidado com o fermento dos fariseus. Era a respeito não de um fermento de um pão natural que Jesus estava falando, mas Jesus estava falando a respeito de um ensino que os fariseus e saduceus tinham. Você sabe qual é a minha opinião que era esse fermento qual Jesus falava dos fariseus e saduceus? O fermento dos fariseus era essa doutrina, essa ideia, onde está baseado em performance humana, onde está baseado em você ser pronto a julgar o outro e ver o defeito do outro, mas não amar como Deus ama. E Jesus está dizendo: cuidado para que isso não entre na sua vida, que você não se torne fácil em julgar, mas tardio em amar, que você se torne fácil em ver as coisas erradas que estão acontecendo, mas lento em amar e perdoar verdadeiramente. Jesus está trazendo para nós a maior lei que opera no reino de Deus, é a lei do amor.